Pois é, meus amigos. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Teve que esperar, eu tive que esperar para poder fazer um vídeo aqui legal, né? Para poder falar um pouco aí mais desse título. Eu já quero começar dando a porra do recado para você, corintiano, que desacreditou, e você, corintiano, que se diz corintiano e não acompanha o time. Filho da puta! Você, você não merece estar comemorando esse título. Porque eu sei. Eu sei muito bem quem é que não assiste caralho nenhum, nada, nada, e tá comemorando com a gente. Dito isso, vamos começar, né, o vídeo aqui. Corinthians é campeão da Copa do Brasil depois de um primeiro jogo um pouco complicado, mas com algumas circunstâncias de cartões amarelos, tanto que no segundo jogo o jogo foi diferente. Esse segundo jogo, eu tenho que dizer a verdade. Esse segundo jogo, muitos corintianos tinham certo receio, mas eu duvido muito que esse jogo tenha sido mais complicado do que contra o Cruzeiro. Eu tenho certeza que se nós perguntarmos para alguns corintianos, de cada 10 gremistas, de cada 10 corintianos, uns 6 vão falar que o confronto contra o Cruzeiro foi mais difícil. O Vasco teve suas oportunidades, atacou mais, fez o abafa no final do jogo, não importa, o Corinthians controlou, entrou com o meio-campo em que eu, conversando com meu amigo Guga Alexandre, salve Guga Alexandre, Mortadela, o Garro fica no banco e o Corinthians vem com um sistema um pouco mais controlar o meio-campo, né? Maicon de titular, ele não pula. O Maicon é gordo, né? Mas com todo respeito, né? Campeão da Copa do Brasil, a gente vai poder falar o quê? Hoje não podemos criticar esses caras. Hoje o Corinthians não pode ser criticado os jogadores. Já já vamos falar de constituição, vamos falar de diretoria. E o jogo se resumiu muito aí nisso, né? O Vasco teve poucos chutes a gol e poucas chances perigosas, porque o Corinthians marcou muito bem, e aí o Vasco tentou o chuveirinho, né? Coloca o Vegete, o Dorival vai, tira o Yuri Alberto e coloca o João Pedro Choca, se eu não me engano, e aí quase que anula os chuveirinhos na área, né? Corinthians campeão, né? Tetra, ele se torna tetra, ele está a um título, na verdade, ele está a dois títulos na teoria, né? De alcançar o Cruzeiro. Ele é. Né, no momento, a lista é Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians agora. E acho que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio também. Eu não tô com uma tabela aqui especializada, né? E esse é um título que assim, é um título em que o Corinthians não mereceu ganhar se dependesse de diretoria. Sabe por quê? O Corinthians ainda tem um transfer ban ativo e três a caminho. Eu postei um Reels no meu Instagram, Bunker do Louco. Vamos lá seguir? Vamos lá seguir? Que coisa boa tá vindo aí. Bunker do Louco. E que o Corinthians pode perder pontos caso não pague os seus transfer bans. Alguns transfer bans já estão encaminhados, já vai chegar na FIFA, né? Garro, o do Maicon, o do Charles também pode chegar, e o do time do Japão, do Kaká. Olha, grande Kaká. O que o Kaká é? Merda nenhuma. E a gente pode ter um transfer ban dele. Então o Corinthians ele tem que não deixar nós corintianos, o torcedor do Corinthians, ele não pode se iludir com o título da Copa do Brasil. Não pode. O título é gigante, é uma campanha muito boa, é uma campanha sensacional, é uma campanha sensacional. Tem uma derrota apenas que é contra o Cruzeiro, que o time entrou desligado, mas no segundo tempo fez o jogo para ganhar. O segundo tempo do Corinthians contra o Cruzeiro, para mim, é excelente, é quase excelente. Ele só não é perfeito porque existiu os dois jogos contra o nosso filho Palmeiras, né? Que inclusive a Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians, vamos, né, ver quem é que vai ser o pai do Palmeiras e o pai do Vasco, né? Que o Vasco é nosso freguês há muito tempo. Débito ou crédito, cliente. Então, o torcedor não pode se deixar se iludir por esse título, né? Essa comemoração. Não pode ser um título que é usado para varrer a sujeira debaixo do tapete.
1º de janeiro já vai vir, né, a nova política do fair play financeiro e o Corinthians pode sentar na graxa muito tempo, por longos anos aí, não disputar título. Porém, o futebol ele é das únicas coisas em que ele às vezes premia o que não merece ser premiado. Corinthians e Vasco não mereciam estar nessa final por conta da sua diretoria. O Vasco até tá andando aos trancos e barrancos ali, mas eu caguei pro Vasco, fica lambendo um torcedor palmeirense, vai chorar com eles sem título nenhum! Sem título nenhum! Pra aprender, o Vasco. Aí eu vou ficar bolado. O Vasco. Que é o Vasco? O que é o Vasco, gente? Que é o Vasco? O Vasco é do tamanho disso daqui, ó. É isso daqui. Esse é o Vasco. Esse é o Vasco. O seu tamanho é isso daqui. O Vasco é isso daqui, ó. Nívea. Nívea. Patrocina nós. Por que isso aqui tá aqui? É da minha mãe, né? Perguntar aí. O Vasco não é nada. O Vasco é um átomo. O Vasco é ridículo. O Vasco é um time grande também. Ele é um time grande. Mas os torcedores vascaínos, a marra que esses torcedores estavam, rapaz, eu sempre fui um cara que gostava do time do Vasco, né? Que me sentia ali simpatizado, né? Caramba, o Vasco mal pra caramba. Aí tem um aninho relativamente ok ano passado e acha que vai ganhar alguma coisa. Ah, mas o Corinthians também achou que ia ganhar alguma coisa e ganhamos. Deixa eu me controlar, deixa eu me controlar. Então, assim, se o Vasco ficar dando aplauso porque seu time perdeu, pode preparar o aplauso, porque vai perder muito mais. É culpa do Vasco? A culpa é do Vasco? Não, não. Culpa de um ecossistema. É culpa de um ecossistema, né? O Vasco se colocou no próprio buraco. Lá de Eurico Miranda e os caras. Então, voltando, né? O corintiano ele tem que comemorar esse título, mas ele não pode ser usado como válvula de defesa, porque vai ser igual ao São Paulo. Pode acontecer pode acontecer com o Corinthians, já está acontecendo com o São Paulo, que fica vivendo do título de 2023. E aí chega 2025, polêmica. São Paulo e Corinthians aqui, ó, disputando para ver quem tem a diretoria mais incompetente. É que o Corinthians, meu Nossa Senhora, né? O Corinthians teve presidente impeachmentado, crime organizado, essas merda. Então, é hora do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, abrir o jogo, tentar segurar Memphis e tentar segurar Fabinho Soldado. Por quê? Esses dois Esses dois deram algumas indiretinhas para essa diretoria do Corinthians. E por causa dessas indiretinhas, eu tenho certeza que nenhum dos dois vai ficar. E o Memphis foi um cara decisivo para a Copa do Brasil. Você pode falar o que for do Memphis. Eu falei do Memphis, fazia corpo mole, tinha jogo que ele não queria jogar, só que ele foi decisivo. Ele foi decisivo. Ele decide o jogo contra o Palmeiras, sim. Ele decide o jogo contra o Palmeiras. Ele decide o jogo contra o Cruzeiro, porque se não é o gol dele lá no Mineirão, o Corinthians seria muito complicado ganhar aqui do Cruzeiro. E também faz o gol da vitória, mesmo tendo a jogadaça do Breno Bidon e o Yuri Alberto dando assistência. O Memphis Depay foi decisivo. Foi o único atacante que teve duplo-duplo, mais de 10 gols e 10 assistências. Atacante. Jogador, teve o Arrascaeta, teve. Acho que só o Arrascaeta, não sei. Então o corintiano ele tem que comemorar esse título. Nós, corintianos, temos que comemorar esse título, mas a gente não pode se deixar levar pelas emoções. Reorganizar a casinha é um título gigante. Prova que o Corinthians, que o futebol é o único esporte. Na verdade, é a única coisa em que um time estar quebrado, ele pode ganhar alguma coisa. E isso mostra o tamanho do Corinthians. Porque o Corinthians devendo 2 bilhões, quase 3 bilhões, crise institucional, uma das piores da sua história, consegue faturar 2 títulos no ano. Um em cima do maior rival, que está vivendo uma das melhores fases da sua história.
segundo lugar no Brasileirão e vice na Libertadores. Desde quando. Qual foi a última vez que o Corinthians foi vice? Exatamente. E uma porque a gente ganhou, né, caralho? A gente chega pra ganhar. Esquece 2018, esquece 2022, né? Aí estamos falando da nova era. Então o Corinthians ele ganha, né? Eu tô sem palavras. Eu não tenho roteiro, vocês sabem? Eu não tenho roteiro, eu só venho aqui e falo qualquer merda, porque ninguém vai assistir mesmo. Foda-se. O Corinthians ganhou e torcedor de Araque, eu tô de olho em você, corintiano, porque eu quero ver quando o Corinthians esteve no pior momento, eu não vi você. Eu não vi você. Eu não vi você postando quando o time lá perdia. Ah, mas eu vou postar quando eu tô puto. Vai! Vai! Torcedor que é torcedor vai estar lá independente da fase do time. Tá certo? Tá certo? Agora é muito fácil vir, não, eu sou Coringão. Eu sou Coringão, sempre acreditei. E quando o time estava sendo eliminado na pré-Libertadores, perdendo para São Paulo, perdendo para o Santos aqui, fazendo um jogo ridículo contra o Sport, eu não vi você. Eu não vi você. Vídeo tá feito nessa. Vai, Corinthians!